Y sin pérdida de tiempo, vamos a dejar con nosotros inmediatamente al doctor William Soto Santiago. Que bendiga, William. Muy buenos días, Bom dia, amables amáveis hermanos irmãos y amigos presentes e amigos aqui presentes en diferentes países e aos que estão nos diferentes países, iglesias, alabando a Dios aos ministros e igrejas, y escuchando louvando a Deus e escutando a sua palavra. un cordial saludo para Uma cordial el saudação licenciado para o licenciado Máximo Moscoso e Máximo Moscoso ao Adrian, y Adrián, a senhora Arlene Menendez também, la señora Arlene Meléndez, al coordinador de la Embajada Mundial ao de coordenador da Embaixada la Mundial República Mexicana, de Ativistas licenciado pela Paz na República Francisco Mexicana, Guerra y su esposa, o licenciado todos Francisco los Guerra e a sua activistas por la esposa, paz que han estado trabajando e en estos todos días os ativistas pela paz en el que estiveram trabalhando nesses dias programa no programa de los foros judiciales, dos fóruns el foro judiciais, judicial, no Fórum Corte, Judicial, el no Distrito Tribunal, Federal, aqui no Distrito do Federal do México, el cual fue o qual foi um éxito êxito total. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo Para esta ocasião, 16, leiamos em São Mateus, no capítulo versos 16, 13 do versículo 13 al 20, ao 20, y nos diz: viniendo Jesús a la región de Cesarea, E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, preguntó a sus discípulos, interrogou seus discípulos, dizendo: ¿quién dicen los hombres Quem dizem os homens ser que es el Hijo del Hombre? o Filho do Homem? Ellos dijeron, E eles disseram: unos uns Juan el Bautista, João o Batista, otros outros Elias, y e outros Jeremías, Jeremias ou um dos profetas. Él les dijo, Disse-lhes ¿y ele: vosotros E vós, quién decís? quem dizeis que eu sou? Respondiendo Simón Pedro, E Simão Pedro dijo, respondendo disse: tú eres el Cristo, Tu és o Cristo, o Filho do el Deus vivo. viviente. Entonces le respondió Jesús, E Jesus, respondendo, "Bienaventurado disse-lhe: eres, Simón, Bem-aventurado és tu, Simão porque no Barjonas, te lo reveló carne porque y tu não sangre, revelou a sino carne mi e o Padre que sangue, está en los mas cielos. meu Pai que Y está yo nos también céus. te digo que tú, Pois também eu te digo que tu és y Pedro, sobre esta roca e sobre edificaré esta mi pedra iglesia. edificarei a minha Las igreja, puertas del Hades e as no portas do prevalecerán inferno contra ella. não Y prevalecerão a ti te contra daré ela. las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra, E eu te darei as chaves será do atado reino no dos céus, cielo, e tudo que ligares na y todo terra lo que desatares será en la ligado nos tierra, céus, e tudo será que desatado desligares na terra en los será cielos. desligado nos céus. Entonces mandó a sus Então discípulos mandou aos seus que a nadie discípulos dijesen que a él ninguém era dissessem Jesús, que ele el Cristo. era Jesus, o Que Dios Cristo. bendiga nuestra
nuestras almas con su Que palabra, Deus abençoe as nossas almas com a y sua nos palavra permita e entender nos permita entendê-la. en el nombre del Señor No nome Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Amém. que nos Que nos permita permita ver la revelación ter a revelação de la promesa divina da promessa de la divina, venida del Hijo del da Hombre vinda para el do tiempo Filho do final, Homem para que todos, o último dia. cuando veamos esa promesa E que todos, siendo quando cumplida, virmos sendo cumprida essa promessa, porque ahí es donde viene a reconheçamos, la porque aí bendición é onde vem a bênção para os crentes em Cristo do último dia. Eso es lo que os traerá la fe para ser transformados y llevados Isso é o que nos trará fé para sermos a la transformados cena e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. en el nombre del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Que Dios nos abra las E que Deus escrituras nos abra as Escrituras y el corazón y la mente e o coração, para entender, a mente para entendermos e o coração para creer. crermos. En el nombre No nome do Senhor del Jesus Señor Cristo. Jesucristo. Amém. Amén. ¿Quién es Quem é el Hijo del o Hombre Filho do Homem para este día, para este dia, para este tiempo final? para este Pueden tempo tomar final? asiento. Si Queiram tienen la assentar-se, tenham a bondade. bondad. Porque la pregunta, Por que a pergunta? ¿quién es el Hijo del Hombre? Quem para é este o día? Filho do Homem para este dia? Porque Cristo habló Porque Cristo falou que o Filho do Homem virá vendrá no tempo en el tiempo final. final. Y todos E queremos todos nós queremos ser como Pedro, reconocerlo reconhecê-lo en su venida. na sua vinda. La opinión de que hubo en los días de Jesús A opinião que havia nos dias de Jesus a respeito de quem era o Filho do Homem, era que Jesús Cristo, era Juan el Bautista era que Jesus y había resucitado de los muertos. Y por seria esa João causa, Batista, que tinha ressuscitado obraban dos en él y a mortos, través de él e por esse motivo otros atuava pensaban nele, e através que dele Elías, operava aqueles milagres. Outros pensavam que era o profeta el Elias, profeta Jeremías, y otros decían o pensaban outros que era alguno diziam ou pensavam que fosse de los profetas algum dos que había profetas resucitado. que havia ressuscitado dentre os mortos. Recordemos que Lembremos que, para aquele tempo, el pueblo hebreo Israel, estaba o esperando povo hebreu, la venida del os Mesías. judeus estavam esperando a vinda do Messias. El Mesías sería E o Messias seria um descendente do rei Davi. el Mesías sería O Messias seria profeta um profeta como No Moisés. sería literalmente Não seria el o profeta Moisés, Moisés sino un literalmente, profeta como porém, Moisés. Por eso, cuando le um preguntan profeta a Juan como el Moisés. Bautista, Por isso, quando perguntaram para João Batista: És tu Elias? él dice que no es Ele Elías, disse que não era aunque Elias. era el ministerio de Elías operando Embora el Bautista, o ministério de Elias estivesse operando em João Batista, que vendría mas ele não era o precursando Elias la que segunda viria venida de Cristo, precursando a segunda en el vinda de tiempo Cristo final. no tempo final. Era Ele era o mensageiro que viria preparando o caminho ao Senhor, conforme Malaquias no capítulo 3, onde diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de mim. Era isso o que dizia para aquele tempo em que o Messias viria no cumprimento da primeira vinda do Messias.
Eis que vos envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E subitamente virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem é que viria? O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual deu a lei para o povo hebreu lá no Monte Sinai. Porque esse é o anjo do Senhor, o anjo de Deus que estabeleceu o pacto com o povo hebreu. E depois viria para estabelecer um novo pacto que estava prometido em Jeremias, no capítulo 31, versículos 31 ao 36. Por esta razão foi que no último jantar, Jesus, estando com seus discípulos, no capítulo 26 de São Mateus, a partir do versículo 26 em diante, disse: E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Ou seja, ele estava tipificando, representando o seu corpo no pão. Porque, do mesmo modo como o pão é alimento para o corpo, Cristo é o pão vivo que desceu do céu para dar vida eterna ao ser humano. Ele é o pão para a nossa alma, é o alimento para a nossa alma. Semelhantemente, tomando o cálice, tendo dado graças, deu-lhes dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. E então representou no vinho o seu sangue, o qual seria derramado para a remissão dos pecados. Foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. E cada pessoa tem oportunidade de ser limpa de todo pecado com o sangue de Cristo, ao recebê-lo como único e suficiente Salvador. De outra maneira, o sangue de Cristo não é efetivo para limpar a pessoa de todo pecado. É como você ter uma roupa com uma mancha de tinta e ter uma vasilha com branqueador ou com cloro, ou como queiram chamar. E essa vasilha de cloro não tira a mancha da roupa, senão, até que você aplique o branqueador. E enquanto não o aplicar, a sua peça de roupa terá nela a mancha de tinta. Assim é com a pessoa. Enquanto ela não aplique o sangue de Cristo, aceitando-o como seu Salvador, o pecado permanecerá na pessoa.
E o salário do pecado é a morte. A morte para toda a eternidade. Portanto, Deus nos deu Cristo e o seu sacrifício na sua misericórdia para nos limpar de todo pecado e nos dar a vida eterna. A vida eterna é o que nós recebemos por parte de Cristo quando nós o recebemos como nosso único e suficiente Salvador, porque nós estamos recebendo a vida eterna. Lembrem-se do que Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pessoa alguma pode chegar a Deus a menos que seja por intermédio de Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que todos os caminhos levam a Deus, mas Cristo disse que Ele é o caminho. Portanto, não busque outro caminho para chegar a Deus. Ele é a vida eterna. Consequentemente, Ele tem a exclusividade da vida eterna e a outorga para todos aqueles que o recebam como seu único e suficiente Salvador. Em São João capítulo 14, versículo 6, está essa passagem que eu lhe citei, onde nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E em São João capítulo 10, do versículo 27 ao 30, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as conheço e eu lhes dou vida eterna e jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Isso quer dizer que cada pessoa que receberá a salvação e a vida eterna é uma das ovelhas do Pai, as quais foram dadas a Cristo para que Ele as busque e lhes dê a vida eterna. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia se perdido. Assim foi como Cristo disse no capítulo 18 de São Mateus e também no capítulo 19 de São Lucas. Ou seja, Cristo veio buscar quem? A mim. E a quem mais? A cada um de vocês também. Com a queda do ser humano no jardim do Éden, todas essas ovelhas do Pai se perderam. Elas perderam a vida eterna e por isso é que nós vivemos neste planeta Terra uma temporada que gira em torno dos 100 anos de idade, quando se acaba a vida desses corpos terrenos. E quando se chega aos 100 anos de idade, já se vive com muito trabalho nesse corpo terreno. Porque os raios de luz que a pessoa possui no seu corpo físico desde quando nasce, vão se esgotando. São 4 raios de luz que vão se esgotando a cada certa quantidade de anos vividos. Digamos, dos 25 anos aos 30 anos de idade, esgota-se o primeiro raio de luz e só restam 3 para a pessoa. Depois dos 35 anos em diante, se esgota o segundo raio de luz e só resta 2 raios de luz. E após certa quantidade de anos de vida, se esgota o terceiro raio de luz e só resta um raio de luz. Por isso que a pessoa se sente fraca,
já não consegue lutar como fazia quando tinha de 18 a 25 anos. É assim a vida terrena. Porém, não importa quantos anos você viva nesta terra, não lhe será de benefício se você não entender que está vivendo nessa terra por causa de um propósito divino, no qual você pode alcançar a vida eterna por intermédio de Cristo, o nosso Salvador, recebendo-o como único e suficiente Salvador. E assim Cristo o salva do lago de fogo. Cristo o salva da aniquilação que ocorre no lago de fogo para aqueles que sejam lançados no lago de fogo depois do reino milenar, após o juízo final. E isso sim é algo sério. Se esta vida terrena nesses corpos mortais e temporários já é tão boa, como será viver num corpo eterno, imortal, incorruptível e jovem por toda a eternidade? É isso o que sempre desejou a alma de cada pessoa, porque nós, nesses corpos, temos muitas lutas e problemas, e no final se morre, seja pela idade avançada, por alguma doença ou por algum acidente. Se a vida fosse somente para viver uma quantidade de tempo aqui na Terra e depois terminasse tudo para o ser humano, então não valeria a pena viver nesta terra. Porém, o propósito é que nós escutemos a pregação do Evangelho de Cristo e a fé de Cristo nasça na nossa alma, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho. Lembrem-se do que Cristo disse: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Assim, tão claro é a realidade para todo ser humano. A pessoa somente pode fazer uma de duas coisas: crer ou não crer. Crer e confirmar o seu lugar com Cristo no seu reino para viver eternamente, ou não crer para depois ser julgada, condenada no juízo final e ser lançada no lago de fogo, onde a pessoa será aniquilada completamente em alma, espírito e corpo e deixará de existir. E todos nós queremos viver eternamente. Todos queremos saber e conhecer a fórmula para vivermos eternamente. E essa fórmula tem um nome: Senhor Jesus Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e jamais perecerá. Não será julgado nem condenado, mas viverá eternamente. São João capítulo 5, versículo 24. Portanto, o mais importante para o ser humano é a vida eterna. E somente podemos recebê-la por intermédio de Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna.
E esta vida está em seu Filho, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho, Jesus Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que a pessoa tem é uma vida temporária que vai terminar, mas não sabe quando vai terminar a vida nesta terra. E depois, já não há mais oportunidade para dizer: agora eu quero receber Cristo. O tempo de receber Cristo como Salvador é enquanto a pessoa está vivendo nesta terra. Por isso é que se prega o Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça no coração dos ouvintes. Recordem o que Cristo disse no capítulo 8 de São João, no versículo 47. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Aquele que é de Deus, quem é de Deus está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos conhece desde antes de nascermos nesta terra. Estas são as ovelhas do Pai, que foram dadas a Cristo, para que Ele as busque e lhes dê a vida eterna, e elas jamais perecerão. De modo que nós estamos aqui nesta terra por um propósito e para um propósito divino. Nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, e por isso é que nós respondemos ao chamado de Cristo, ao Evangelho de Cristo, escutamos a sua voz e o recebemos como nosso único e suficiente Salvador. Mas o que tudo isso tem a ver com o Filho do Homem? E quem é o Filho do Homem para o último dia? É porque estas são aquelas pessoas que o reconhecerão, o receberão no último dia. Porque ele vem como um ladrão de noite. Quer dizer que quem o reconhecerá e lhe dará as boas-vindas serão as ovelhas do Pai, os escolhidos de Deus, as pessoas que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em São Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 24 em diante, o próprio Cristo diz assim: então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, Cristo não oferece um caminho cheio de rosas. Do mesmo modo como Cristo morreu nesta terra, Ele foi açoitado, mal interpretado, foi julgado, condenado e crucificado. Assim também, os crentes em Cristo padecerão, sofrerão perseguições e serão mal entendidos. Houve um tempo quando lançavam os crentes em Cristo aos leões, e também um tempo em que os queimavam. Estas foram diferentes etapas pelas quais passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque todo aquele que queira salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que a perca por amor a mim, acha-la-á.
Porque o que aproveita o homem se ganhar todo o mundo, mas perder a sua alma? Ou qual recompensa o homem dará por sua alma? De que vale a um ser humano ser multimilionário economicamente aqui na Terra? Ou, se tiver uma posição social, acadêmica ou profissional aqui na Terra, mas perder a sua alma? Lembrem-se de que o ser humano é alma vivente. Isso é o que a pessoa é, alma vivente. E vive num corpo espiritual chamado espírito e num corpo de carne no qual aparecemos nesta terra. Mas quando se trata de vida eterna, do futuro eterno, está ligado à alma da pessoa, que é o que realmente nós somos, almas viventes. Por isso ele disse, de que vale o homem se ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou qual recompensa o homem dará pela sua alma? O homem poderá pagar pela salvação da sua alma? Não. Cristo já pagou pela nossa salvação com a sua própria vida. Usted y yo no tenemos con qué pagar. Você e eu não temos como pagar pela nossa salvação. Cristo já pagou por ela. E nós aceitamos esse sacrifício de Cristo como o pagamento pela nossa salvação. Porque Ele tomou os nossos pecados, se fez pecado por nós e morreu a morte que nós tínhamos de morrer. E os sacrifícios que o povo hebreu realizava lá no templo com os animais já não são requeridos, porque aqueles sacrifícios eram somente uma representação do sacrifício de Cristo, nosso Salvador, lá na cruz do Calvário. Enquanto Cristo não tinha vindo e efetuado o sacrifício da expiação na cruz, aqueles sacrifícios tinham que ser feitos. Porém, Cristo morreu na cruz do Calvário. E desde então, Deus não aceita sacrifícios de animais. Só o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é o que Deus aceita por cada um dos seres humanos. Quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo perguntou para Pedro e os seus discípulos. Pedro lhe disse, tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo, o anjo do pacto, estava morando em Jesus. Por isso ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu. E começou a enumerar as coisas para as quais ele tinha sido ungido. E lendo no capítulo 61 de Isaías, isso, no capítulo 4 de São Lucas, ele se deteu ali porque a passagem completa dizia, para pregar o ano da boa vontade do Senhor. Então se deteve aí. Se ele continuasse lendo, diria, e o dia da vingança do nosso Deus.
E por que ele não continuou? É porque até onde leu era o que se cumpriria nele na sua primeira vinda. E proclamar, pregar o ano da vingança do nosso Deus, isso corresponde à sua segunda vinda. Na vinda do Filho do Homem no último dia, será quando pregará o dia da vingança do nosso Deus. Ou seja, os juízos divinos que virão sobre a raça humana. As pragas, as taças que serão derramadas sobre todas as nações e, consequentemente, sobre toda a humanidade. O que se cumprirá na grande tribulação, que será a segunda parte da semana de número 70, que constará de 3 anos e meio da profecia do capítulo 9 de Daniel. Deus também tratará novamente com o povo hebreu. E ele o fará manifestando os ministérios de Elias pela 5ª vez, de Moisés pela 3ª vez. E tudo isso está ligado, relacionado à vinda do Filho do Homem com seus anjos. Os seus anjos são os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Por isso, no capítulo 4 de Zacarias, versículos 11 a 14, e no capítulo 11, do versículo 1 ao 14, também nos fala das 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e de Elias, que estarão manifestados no último dia. Por isso, o Filho do Homem, como Cristo nos diz, em São Mateus, no capítulo 24, nos versículos 30 e 31, onde disse: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aí os escolhidos serão 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que serão chamados neste tempo final. Serão os escolhidos de Deus dentre o povo hebreu. E os escolhidos de Deus da igreja do Senhor Jesus Cristo são os crentes em Cristo do último dia, que estarão esperando e que reconhecerá a vinda do Filho do Homem. Quando se fala do Filho do Homem, podemos ver que esse é título de profeta. Por isso que Cristo, falando de si mesmo, ele dizia: o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, porque ele era um profeta. Quando os fariseus perguntaram para João Batista: és tu Elias? Ele disse: não. És tu o profeta? Ele disse: não. Quando lhe perguntaram se era o profeta, referiam-se ao profeta de quem Moisés falou, o qual Deus levantaria um profeta como Moisés, um profeta dispensacional, que seria o Messias. João disse que não,
Quando lhe perguntaram, és tu o profeta? Ele disse, não. E ele era profeta, mas ele não era o profeta do capítulo 18 de Deuteronômio, do versículo 15 até o 19. Porque esse profeta é o Messias, é o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. O Espírito Santo, o anjo do pacto, dentro de um corpo de carne, dentro de um homem, de um profeta. Porque filho do homem é um profeta. Por isso, o Messias, ao vir, ele teve que vir como um profeta, como filho do homem, em quem o Filho de Deus, Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo estava. Tão simples assim. Por isso foi que Deus chamou aos seus profetas nos diferentes lugares da Bíblia, como em Jeremias, Ezequiel, Daniel e assim por diante. Chamou-lhes de Filho do Homem, porque é título de profeta. Vamos ver agora o que nos diz em São Mateus, no capítulo 24, versículo 27. Ele disse, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E assim será a vinda do Filho do Homem para o tempo final. A manifestação do Filho do Homem de 2000 anos atrás foi lá no leste, na terra de Israel, que pertence ao Oriente Médio. E para o oeste, para o continente americano, nós temos a promessa da manifestação do Filho do Homem. Nós já tivemos a primeira parte dessa manifestação correspondente ao tempo final do reverendo William Branham. Era Cristo, o Filho de Deus, em um homem, em um Filho do Homem. Cristo, o Filho do Homem, em um Filho do Homem, um profeta, para cumprir a primeira parte desta promessa correspondente ao tempo final. Falta uma parte que será cumprida neste tempo final. Por isso, em São Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 36, ele nos disse, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ou seja, ninguém sabe do tempo, do dia e da hora em que o Filho do Homem virá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer que a humanidade estará vivendo como no tempo de Noé, quando todo o pensamento do coração do ser humano era continuamente para o mal. E assim será no tempo em que a humanidade estará vivendo no último dia. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento,
até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a humanidade naquele tempo do mundo antediluviano não entendeu o tempo em que estava vivendo, não entendeu que estava vivendo no final daquela geração antediluviana. E a humanidade atualmente está vivendo no tempo final da geração atual. E quanto tempo resta? Não sabemos. Porém, a promessa é de que este tempo será o ciclo divino em que o Filho do Homem se manifestará, se revelará. E se manifestará e se revelará a quem? Aos crentes em Cristo, assim como sucedeu há 2000 anos atrás. A quem o Filho do Homem veio? A quem se revelou? No meio de quem se manifestou o Filho do Homem há 2000 anos atrás? Na sua primeira vinda? Ao povo hebreu, que é o povo que estava no pacto dado a Israel no Monte Sinai. Era o povo do pacto do Antigo Testamento, do Antigo Pacto. E o tiveram em carne humana. Na vinda do Filho do Homem, do anjo do pacto, dentro de um corpo de carne chamado Jesus. Tão simples assim. Israel já teve o cumprimento da promessa do Messias para aquele tempo. E o povo que agora está sob o novo pacto, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo é o povo que tem a promessa da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, com os ministérios de Moisés pela terceira vez, o ministério de Elias pela quinta vez, e o ministério de Jesus pela segunda vez, em toda a sua plenitude. Foi isso o que nos mostrou lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus, quando Cristo tomou Pedro, Tiago e João, o seu irmão, e os levou à parte a um alto monte e se transfigurou diante deles. E ali apareceram Moisés e Elias, cada um a um lado do Senhor. Essa é a ordem da segunda vinda de Cristo. Essa é a ordem da vinda do Filho do Homem para o último dia. Os ministérios de Jesus, de Elias e de Moisés estarão se repetindo no meio da igreja e depois entre o povo hebreu. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora vean que cuando Cristo E vejam bem que quando Cristo desceu lá do monte da transfiguração, ele disse para seus discípulos que não dissessem que ele era o Messias, o Cristo, o ungido.
Algumas pessoas às vezes pensam, se ele é o Cristo, o Messias, tinha que dizê-lo para todo mundo. Porém, Cristo lhes disse, guardem silêncio. Assim, é muito importante sabermos estas coisas para que nós estejamos preparados para a vinda do Filho do Homem no último dia, que é a promessa que está apontada, assinalada, e que é a maior promessa por parte de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vejam também aqui o que nos diz em São Mateus capítulo 24, no versículo 44 em diante. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso quer dizer que tem de se estar preparado para a vinda do Filho do Homem. Assim também, em São Lucas, Cristo nos fala com relação à vinda do Filho do Homem. Lembrem-se de que esse é o maior evento que será realizado no meio da raça humana, no tempo final, no último dia. Por isso você encontrará sempre Cristo falando do Filho do Homem e da vinda do Filho do Homem. Por exemplo, no capítulo 17, de São Lucas, capítulo 17, verso 28, e podemos ler um pouco antes. A partir do versículo 24 em diante, ele disse: como foi verso 24 em adelante, diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. E todos nós temos de reconhecer que a humanidade, que todas as nações estão como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Essa é a atual condição da humanidade, o que é um sinal de que nós estamos vivendo no tempo em que o Filho do Homem se manifestará. E para este tempo final, ele mudará de sumo sacerdote para juiz, mudará de cordeiro para rei, de cordeiro para o leão da tribo de Judá, para rei dos reis e senhor dos senhores, na sua obra de reclamação.
Portanto, nós temos que estar apercebidos, conscientes de quais são as promessas, as profecias correspondentes para este tempo final, para não estarmos tratando de adivinhar o que é que Deus fará, o que é que Deus cumprirá neste tempo final. O que Deus fará é o que já está profetizado, o que já está prometido na Escritura, o que Cristo prometeu que será feito neste tempo final, o que os profetas disseram que Deus fará neste tempo final. Ele não fará outra coisa senão o que está profetizado, o que está prometido para o último dia. Que Deus ajude a todos nós para estarmos preparados para a vinda do Filho do Homem neste tempo final, que é o último dia, do qual não sabemos em que dia, semana, mês ou ano estas profecias se cumprirão. Porém, o mandamento de Cristo é que estejamos preparados. Em São Lucas, capítulo 18, versículo 8, ele nos disse: E digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé em você e em mim? O Filho do Homem na sua vinda? Lembrem que sem fé é impossível agradar a Deus. E também no capítulo 21 de São Lucas, no versículo 27 em diante, ele nos disse: E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E qual é a sua redenção? A redenção do corpo, que será a transformação dos vivos em Cristo para terem corpos eternos, imortais, glorificados e jovens, como o corpo glorificado que Jesus Cristo tem. E os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos glorificados. E nesse mesmo capítulo 21 de São Lucas, do versículo 34 em diante, ele nos disse: E olhai por vós, e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Estar em pé diante de quem? Do Filho do Homem. Portanto, temos que estar apercebidos, orando em todo o tempo, nos preparando para a vinda do Filho do Homem, para estarmos em pé diante do Filho do Homem. Nós não queremos que se passe conosco como se passou lá na primeira vinda de Cristo, quando muito poucos o reconheceram como o Messias prometido, o Filho do Homem vindo a seu povo Israel. E a sua segunda vinda agora é para o seu povo, para a sua igreja, para os crentes em Cristo, para o cristianismo. Porque o cristianismo é o que está sob o novo pacto. Portanto,
estejamos preparados. Se houver alguma pessoa que ainda não aceitou Cristo como seu Salvador, poderá fazer isso nestes momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe. Você seja batizado na água no seu nome. Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo. Produza um novo nascimento em você. E assim, você esteja preparado para a vinda do Filho do Homem. Por isso, você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você. Vamos aguardar alguns momentos, enquanto passam à frente, para que oremos por vocês. Para que Cristo lhes receba no seu reino, lhes perdoe, lhes limpe de todo pecado com seu sangue. Vocês sejam batizados na água no seu nome. Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Deus tem muitas pessoas, muitos filhos e filhas aqui em Villahermosa, em todo o estado de Tabasco, em toda a República Mexicana, e está chamando-os neste tempo final para prepará-los, para que estejam prontos, esperando a vinda do Senhor, para recebê-lo na sua vinda à sua igreja. Nós não podemos perder a oportunidade que nós temos neste tempo final de sermos preparados para dar as boas-vindas a Cristo em sua vinda neste tempo final, quando Ele cumpra a sua vinda, quando o Filho do Homem venha à sua igreja neste tempo final. Deus tem muitas pessoas aqui em Villahermosa, em todo o estado de Tabasco, em toda a República Mexicana, e está chamando-as neste tempo final. Aquelas que ainda não tinham entrado no aprisco do Senhor. Assim nós podemos dizer, o Senhor, ou seja, Jesus Cristo, é o meu pastor. Lembrem do que ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele também disse que é a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. São João capítulo 10, versículo 9 e capítulo 10, do versículo 1 até o 30. Deus está chamando e ajuntando as suas ovelhas correspondentes a este tempo final, no programa divino. E está juntando-as onde? No seu aprisco, que é a sua igreja. Se você hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está te chamando e você está escutando o Evangelho. Por quê? Porque o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, no livro de Deus, no livro que contém os nomes de todas as ovelhas do Pai, que foram dadas a Cristo para que Ele as busque e lhes dê a vida eterna, e assim as coloque no seu aprisco, na sua igreja. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador,
ela descobre que o seu nome está escrito no céu, no livro de Deus, no livro da vida do Cordeiro. Esse é o livro onde sempre nós desejamos que estivesse o nosso nome. O próprio Cristo disse: alegrai-vos de que seus nomes estejam escritos no céu. E onde? No livro da vida. Esse é o livro mais importante do céu. E contém nele os nomes de todos os que receberam Cristo como único e suficiente Salvador, cada um no tempo em que lhes correspondeu viver. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Deus tem muita gente. E mais pessoas continuam chegando aos pés de Cristo. Por isso estamos dando mais alguns minutos até que cheguem as pessoas que estão vindo a caminho. De todas as decisões que o ser humano faz, somente uma o coloca na vida eterna. E essa decisão é a de receber Cristo como único e suficiente Salvador. Portanto, receber Cristo como único e suficiente Salvador é uma questão de vida eterna. Com nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados, Pai nosso que estás nos céus, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e que lhes dê a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo esta oração. Pai Celestial, bendito seja o Teu nome para sempre. Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti, reconhecendo e crendo que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua morte na cruz do Calvário, como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Senhor, reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver eternamente. Salve-me, Senhor, porque pereço. Estenda a Tua mão salvadora para mim e salve-me. Torne a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário
uma realidade. Eu te peço no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E vocês agora me perguntarão: quando podem nos batizar? Porque Cristo disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. O batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. Cristo mesmo, Jesus Cristo mesmo foi ao Jordão, onde João Batista estava pregando e batizando, para que fosse batizado por João. E João lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus quando saiu das águas batismais. João viu o Espírito Santo descer, viu o Espírito sobre Jesus em forma de pomba, e esse era o sinal que Deus lhe disse que viria sobre o Messias, a quem estaria preparando o caminho. E reconheceu que esse era o Messias, o Filho do Homem, que era Cristo, o Messias prometido para o povo hebreu. E a água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. Depois, quando a levanta das águas batismais, a pessoa está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Tão simples assim é o simbolismo, é a tipologia do batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. É porque no batismo na água nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Portanto, vocês podem ser batizados, podem se identificar com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e que produza um novo nascimento no reino de Deus em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade no glorioso reino de nosso Salvador Jesus Cristo. Nos demais lugares, demais cidades e estados da República Mexicana, em todas as demais nações onde estão conectados com esta atividade, todos vocês também podem ser batizados, todos os que vieram aos pés de Cristo. Que Cristo lhes abençoe, lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza também um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo por toda a eternidade, no reino de Cristo, nosso Salvador. E deixo com vocês aqui o reverendo Andrés Cruz Gallegos, para que ele lhes mostre como devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz,
e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.